Bom dia, pessoal. Vamos ao nosso Ler Forma Ideal de Prazer. Hoje, quarta-feira, dia 8 de setembro de 2021, já caminhando para a primavera. Vamos continuar pincelando a vida maravilhosa de Érico Veríssimo, como dizíamos na semana passada, que ele foi para os Estados Unidos na década de 40 e fez várias viagens e depois foi convidado para lecionar na Universidade de Berkeley, na Califórnia, e por lá ele ficou 3 anos. E ele lecionava língua portuguesa e literatura brasileira e era muito conceituado, e a sua cultura, o seu dado ameno de conversar e contar os causos e casos maravilhosos cativava todo mundo. E então, quando ele teve que voltar ao Brasil, ele recebeu o título de doutor honoris causa, dada a importância do seu trabalho cultural e literário internacional, vamos dizer assim, mas por ser brasileiro e ser tão conceituado, tão culto, tão maravilhoso como foi e a sua obra conta. Então, ele escrevia, e o seu mais famoso livro, que é considerado a sua obra-prima, é o romance Olhai os Lírios do Campo. De fato, é uma obra leve, maravilhosa, toca o coração, sensível. Então, quando a gente lê, a gente se envolve com os personagens e a gente fica encantada com a maneira como ele narra os fatos, e você viaja com ele no andamento da história, e vale a pena. Então, além do Olhai os Lírios do Campo, ele escreveu obras de ficção e obras narrativas mesmo, como foi O Tempo e o Vento, a sua consagração da trilogia O Tempo e o Vento, O Continente, Ana Terra e Um Certo Capitão Rodrigo, né, que consiste no arquipélago do Tempo e o Vento, que é a obra épica da conquista do Rio Grande do Sul. Isso daí foi televisionado, foi falado, foi filmado, representado, porque não tem como os brasileiros não tomarem conhecimento de uma obra tão encantadora como é essa, O Tempo e o Vento. Mas e os outros? Gente, para comparar mesmo uma obra e outra fica difícil, porque a sua coleção de 32 volumes, sem contar os livros infantis que ele mesmo ilustrava, ainda tinha o dom do desenho, nós podemos citar O Senhor Embaixador, uma obra belíssima da década de 70, e o Incidente em Antares. O Incidente em Antares é algo assim da atualidade. Incidente em Antares foi escrita também na década de 70, mas ela retrata uma realidade político-social da nossa vida, da nossa existência, e existe ela já feita em filme ou série, a série para televisão da Rede Globo. Então, é uma coisa espantosa de cultura mesmo para a gente assistir e analisar os fatos que naquela época, vamos dizer 40, 50 anos atrás, e a gente revivendo tudo isso nesse nosso tempo. E nós podemos citar ainda outros. O retrato em 2 volumes é uma coisa indefinível. Eu, para dizer a verdade, como amo Érico Veríssimo, e até tem um detalhe aqui que eu quero, antes de vencer o nosso tempo, contar para vocês. E quando eu fui convidada para a Academia de Letras do Triângulo Mineiro, que eu cheguei lá, que eles me apresentaram, que me
apresentaram a cadeira que eu ia ocupar, de número 28, que ficou vaga com a falta do Dr. João Alami Filho, nosso queridíssimo amigo aqui de Araguari. E quando me questionaram sobre o patrono, porque o patrono do Dr. João, o patrono daquela cadeira número 28, era Érico Veríssimo, se eu queria trocar. Jamais, não vamos trocar, não. Amo o Érico Veríssimo, ele é meu patrono na Academia de Letras do Triângulo Mineiro, a sede é em Uberaba. Então, eu li toda a sua obra, estes 32 volumes, alguns eu já li em dose dupla, vamos dizer assim, porque são bonitos demais, e tem um outro também que eu amo, que são memórias de família, o arquipélago não, desculpem-me, chama... me falhou a memória agora, Solo de Clarineta. O Solo de Clarineta, em 2 volumes, também ele retrata a vida da família dele, dos Terra Cambará, né? Os ancestrais de Érico Veríssimo e do Rio Grande do Sul, famílias famosas do Rio Grande do Sul. Então, esse Solo de Clarineta em 2 volumes é maravilhoso, é maravilhoso. Então, não há o que se dizer da obra de Érico Veríssimo, a não ser assim, quem não conhece, por favor, conheça. Se não, pelo menos leia um ou outro, porque qualquer um dos volumes que você pegar para ler, você vai se encantar. E quando resolvi ou aceitei o convite para fazer esse trabalho sobre comentários literários dos nossos autores, não só dos brasileiros, mas de alguns famosos estrangeiros também, eu fiquei muito feliz, muito honrada, e passar alguns fatos, algumas coisas encantadoras para as pessoas. E o nosso tempo já está vencendo hoje, mas eu quero só confirmar e dizer que Érico Veríssimo, entre tantos outros brasileiros, porque aqui não há desmerecimento de nenhum outro, porque cada um tem seu estilo, tem sua característica de escrever, de contar os casos, de fazer poesia. Então, vamos analisar que estes homens maravilhosos das letras, e no caso hoje especificamente Érico Veríssimo, recebam todos eles o nosso aplauso, a nossa admiração, o nosso carinho, a nossa ternura na leitura de suas obras. Eu quero encerrar o nosso tempinho hoje com uns versos que fiz para Érico Veríssimo, diante dessa beleza toda que eu narrei para vocês. É muito pouco diante da grandeza da sua obra, mas dá uma palhazinha, assim, um pálido, uma pálida referência ao seu trabalho. Eu intitulei Para Quem de Direito, de Gessi para Érico Veríssimo. Jovem ainda, já lia os seus livros. México, o primeiro do meu conhecimento. Depois vieram outros, até que cheguei à magistral trilogia O Tempo e o Vento. A sua obra foi espalhada por todo o mundo em idiomas vários. É preciso, sim, que todos a conheçam, lições de vida, verdadeiros relicários. Certa feita, ingressei-me numa academia em meio a literatos, gente culta, ocupando um lugar especial, nobilíssimo. Exultei-me em saber quem era o meu patrono. Encimava a cadeira de número 28, seu ilustre nome, Érico Veríssimo. Bom dia a todos e até a próxima. Obrigada.